Olá, pessoal, tudo bem? Bom, já projetei a minha tela aqui, vamos começar mais uma aula de hoje, tá bom? Vou colocar aqui de modo tela cheia, para a gente começar. Eu já estou projetando, já deixei pronto aqui para projetar a apresentação para vocês. Bom, boa semana para todo mundo, né? Mais uma semana que a gente está aí de estudo, curso de Introdução à Economia. Como eu sempre faço, vou mostrar minha camiseta de hoje, minha camiseta de hoje de Tom Jerry, que vocês estão conseguindo ver. Tom Jerry. E é isso aí, vamos lá. Essa é a aula assíncrona 3, tá? Do curso de Introdução à Economia. Eu sou o professor Darcy Neto, professor da UFA. Bom, a bibliografia eu já passei para vocês, a bibliografia é essa mesmo, que tá no link, que toda semana eu deixo esse link aí, tá bom? Vamos lá, a gente vai estudar agora o capítulo 4 desse livro. Deixa eu minha caneca aqui bem sugestiva para vocês, ó. As forças de mercado da oferta e da demanda. Por isso que eu deixei aqui que a força esteja com você. Deixa eu virar o do outro lado. Pronto. Bom, gente, capítulo 4 é o seguinte. As forças de mercado de oferta e demanda. Agora moiou. Agora o negócio começa a ficar pesado, tá? As outras aulas lá que eu dei para vocês foi molezinha, tá? O bicho começa a ficar feio agora, tá bom? Então eu preciso que vocês acompanhem muito, muito mesmo, assistam essa aula 395 vezes, tá bom? Hoje é dia de gráfico e dos conceitos mais importantes do curso. Por isso que eu escrevi isso aí, inclusive. Nessa aula veremos até a parte da construção da oferta. A gente vai ver demanda, construção da demanda, construção da oferta e acabamos a aula aí. Na semana que vem, a gente vai ver uma aula síncrona, uma aula ao vivo com vocês, que a gente vai juntar tudo, oferta e demanda. Beleza? Bom, o item oferta e demanda reunidas, que é o último item do capítulo do livro que vocês vão estudar, desculpa, é o primeiro capítulo do... Estou me enrolando. O item oferta e demanda está no capítulo 4, depois da oferta de mercado. Você vai ver demanda, oferta, aí depois já entra oferta e demanda reunida. Oferta e demanda reunida eu não estou dando na aula de hoje. Oferta e demanda reunida para frente, eu vou entrar na aula da semana que vem, que vai ser ao vivo com vocês no tete-a-tete ali, tá bom? Bom, eu até frisei aqui em vermelho que eu preciso muito que vocês estudem muito bem essa aula de agora que eu estou passando para vocês, porque para vocês conseguirem acompanhar a aula síncrona de uma forma mais leve, de uma forma mais entendível, essa aula de hoje ela precisa estar dentro da mente de vocês o máximo possível, tá bom? Não é algo muito intuitivo, são conceitos difíceis, eu vou me desdobrar em 1 milhão para conseguir explicar da melhor forma possível, da forma mais fácil possível que vocês consigam entender. Mas é um conteúdo pesado, é um conteúdo denso, e eu preciso que vocês estudem muito essa primeira parte desse capítulo 4, que é demanda e oferta, tudo bem? Porque depois a gente vai juntar na outra aula, eu vou ficar 4 horas falando para vocês de oferta e demanda e preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio e tudo, equilíbrio de mercado, tá bom? Depois que vocês viram o tema da aula de hoje, nosso meme é da Gretchen novamente. Eu imagino vocês fazendo essa cara depois que eu expliquei agora, que é um curso difícil e tal. Vamos lá. As forças de mercado da oferta e da demanda. O que acontece, gente? Vamos um exemplo, né, introdutório. Quando ocorre uma frente fria na Flórida, o preço do suco de laranja aumenta. Quando o tempo esquenta na Nova Inglaterra a cada verão, o preço das diárias de hotéis no Caribe despencam. O que os acontecimentos têm em comum? Todos eles mostram como funciona a oferta e demanda. Você, intuitivamente, você sabe o que é oferta e demanda, né?
todo mundo que não é economista, que nunca estudou lei de oferta e lei de demanda, sabe explicar o que é oferta e demanda, né? Demanda é o que as pessoas querem, estão demandando, querem comprar, querem obter. E oferta é as pessoas que estão oferecendo, querem vender, querem emprestar, alugar. Né? Todo mundo conhece o conceito, mas a gente vai entrar na teoria do conceito, né? A gente vai construir a oferta e vai construir a demanda, separadamente. Oferta e demanda são duas palavras que os economistas usam com mais frequência, né? Pois elas são as forças que fazem a economia de mercado funcionar. Então, tudo que eu expliquei para vocês lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai cair aqui. Vai cair nas forças de mercado, vai cair na oferta e na demanda, e aqui o caos começa. Tá bom? É a oferta e a demanda que determina o preço e a quantidade de cada bem que será produzido na economia. Ok. Mercados de competição. Definição de mercado. É um grupo de compradores e vendedores de determinado bem ou produto, ou serviço, ou, enfim, qualquer coisa, né? Tem um grupo que vai comprar e tem um grupo que vai vender, tá? Isso é mercado. A gente já falou dos outros capítulos anteriores, o que o mercado faz, né? Qual é a vantagem de existir um mercado? Isso a gente já conversou. Os compradores, como grupo, determinam a demanda pelo produto. Como grupo, tá? Em conjunto, você vai comprar geladeira. Aí você vê que a população brasileira, a média de compra de geladeira aumentou 10% de 2019 para 2020, vamos supor. Então, esse grupo de pessoas que estão demandando por geladeira são as que determinam a demanda por esse produto, correto? Então, é como um grupo, né? Não é uma pessoa só. Os vendedores, como grupo, determinam a oferta pelo produto. É a mesma coisa. Então, os vendedores, as pessoas, vender televisão, Americanas, Casas Bahia, Magalu e tal, estão ofertando televisão. Como um grupo, eles conseguem determinar a oferta do produto, né? E é isso que a gente tem no mercado hoje. Competição. Para os vendedores, é a existência de várias outras empresas que produzem o mesmo bem. Sorveteria, por exemplo, é um conceito bem trivial, assim, o exemplo da sorveteria. Por quê? Porque vamos supor que tem uma sorveteria em cada esquina, e geralmente tem, né? Geralmente no centro da cidade você vê umas 3, né? Pelo menos. Mesmo cidade pequena, talvez. O bem é mais ou menos homogêneo. O que é homogêneo? Ele é mais ou menos igual um ao outro, né? Então, essa é a competição. Para os vendedores, o que é? A existência de outras empresas que produzem mais ou menos o mesmo bem, né? Então, você vai numa sorveteria, a casquinha de sorvete é R$2. Aí você, não, vou no outro lá, que é 1,50. Você vai. É competição, né? PS, fiz uma observação aqui. Existe o conceito de competição perfeita e imperfeita. Veremos mais além. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Entretanto, para facilitar o entendimento dos conceitos neste momento, vamos supor que os mercados são perfeitamente competitivos. Então, a gente vai ter algumas premissas básicas para a gente estudar essa teoria. Porque a teoria, para a gente conseguir entendê-la melhor, a gente vai explicar nas condições mais fáceis. Competição perfeita, mercado completamente competitivo, as empresas são tomadoras de preço. Eu vou falar dos conceitos mais para frente, tá? Mas vamos abstrair a nossa visão de realidade, porque o que começa a dar conflito na nossa cabeça é que a gente sabe que na prática as coisas são um pouco diferentes. Mas não, vamos abstrair um pouco isso e vamos pensar que aqui, nesse mundo que eu estou mostrando para vocês, a competição, os mercados são perfeitamente competitivos. Não existem falhas de mercado, não existe sinalidade, não existe nada disso, tá? Os mercados são perfeitos. Tudo bem? Mercado competitivo é o que a gente está explicando, né? É um mercado em que há tantos compradores e vendedores que cada um deles tem impacto insignificante sobre o preço de mercado. Barraquinha de pipoca. Por que eu falei lá atrás, ó? Por que eu falei aqui atrás? Opa, me voltei muito. Aqui. Os compradores, como grupo, determinam a demanda, os vendedores, como grupo, determinam a oferta. Por que eu expliquei como grupo, né? Porque, vamos lá, a gente está pensando num mercado perfeitamente competitivo. Esse é o nosso mundo. Que mundo que a gente está? A gente está num mundo ilusório, tá? Que o mercado é perfeitamente competitivo.
Então, é um mercado que há tantos compradores, tem muitos compradores e muitos vendedores. Então, cada um deles, unitariamente, tem um impacto insignificante sobre o preço de mercado. Por exemplo, barraquinha de pipoca. Vamos supor que tem um cara vendendo pipoca na esquina, em todas as esquinas de todas as quadras de uma cidade inteira. Tá? Esse é o exemplo. Então, essa é a nossa definição aí. Há tantos compradores e tantos vendedores. Aí tem uma barraquinha de pipoca em cada esquina. E tem demanda para isso, né? Todo mundo adora pipoca nessa cidade. A cidade dos pipoqueiros. Todo mundo ama pipoca. Aí eles vendem a pipoca, o saquinho de pipoca, R$ 4, com queijinho de cima, tá? Aí chega um espertão lá e fala assim: eu vou aumentar o preço da minha pipoca por R$ 4,50 porque eu vou conseguir vender. Vai conseguir vender? Não, não vai. Por quê? Porque a 20 metros tem outro vendendo a R$ 4 a mesma pipoca, com o mesmo queijinho. Né? Ou a mesma, na qualidade muito parecida, né? Então, ó, o vendedor de pipoca tem um controle limitado sobre o preço, porque existem outros inúmeros vendedores que oferecem produtos similares. Ele não tem motivos para vender um preço abaixo de mercado. Então, se todo mundo está vendendo a R$ 4, ele vai vender a 3,80. Não, não. Ah, mas se ele vender 20 centavos mais barato, as pessoas vão nele. Não, mas vamos fazer uma fila tão quilométrica nele que vai ficar ruim para ele vender, porque eu vou ficar esperando a pipoca ficar pronta. Aí nisso as pessoas vão desistindo e vão às barraquinhas mais rápido. É 20 centavos só, entendeu? Então, ele não tem motivo para baixar o preço dele abaixo de mercado. E se ele cobrar acima do preço de mercado, as pessoas vão comprar em outro lugar, né? Tem barraquinha em toda esquina, tá? Então, essa é a definição de mercado competitivo. É um mercado em que há muitos compradores e muitos vendedores e que cada um deles tem um impacto nulo sobre o preço de mercado. Um comprador, um vendedor sozinho, ele tem impacto nulo sobre o preço de mercado. Ele não vai conseguir determinar o saco de pipoca agora é R$ 5 e as pessoas vão falar, não, tudo bem, agora é R$ 5, vamos lá comprar. Não, não é assim. Então é isso que eu estou explicando para vocês sobre o mercado competitivo, né? Nesse mundo que a gente está criando aqui, tá bom? PS, de novo, precisa de um alto grau de abstração para entender a teoria, é isso que eu pedi para vocês. Estamos supondo um mercado de concorrência perfeita em que os produtos são homogêneos. Pipoca, sorvete, é mais ou menos igual, tá? Ah, geladeira, linha branca, é mais ou menos igual, as marcas diferem bem pouco, entendeu? Então, assim, o nosso mercado é esse. O nosso mercado é de produtos homogêneos, em que existem muitos compradores e muitos vendedores, e todo mundo vende a preço de mercado. Tá? Então, o que a gente precisa entender nesse slide? Que no mercado competitivo, compradores e vendedores têm um impacto nulo sobre determinar preço de coisas. Tá? É isso que a gente quer ver aqui, nesse momento. Mercado de competição. Agora eu vou. Esse mundo que eu criei para vocês aqui, agora eu vou explicar as 4 premissas básicas desse mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo em um mercado perfeitamente competitivo. A gente está esquecendo a nossa realidade hoje porque a gente está estudando teoria. Então, para a gente estudar teoria, para ficar mais fácil o entendimento da teoria, a gente tem que estudar por partes. Por quê? Porque a gente começa estudando um mundo perfeito e as teorias dentro desse mundo perfeito, e depois a gente vai jogando as imperfeições nesse modelo para ver o que vai acontecendo. Então, lá na frente, a gente vai falar de externalidade, lá na frente, a gente vai falar de bens públicos, lá na frente, a gente vai falar de falhas de mercado. Então, lá na frente, a gente vai piorando essa realidade, deixando ela mais real, né? Mais real na nossa existência. Mas aqui no mundo de WandaVision, aquele que ela criou na redoma daquela cidade, nós vemos dentro dela, tá? Ah, eu vou até usar uns memes da Wanda na próxima aula. O nosso mercado perfeitamente competitivo está dentro da cidade da Wanda, que ela criou lá, WandaVision, para quem é fã da Marvel. E nós temos 4 premissas básicas dentro desse mercado. Existem vários compradores e vários vendedores, a gente já falou ali atrás. Um vendedor não possui controle sobre preço, ele é tomador de preço, ele vê o preço que está no mercado e copia igual, ele não vai vender mais baixo e nem vai vender mais alto, tá? Então, esse é um conceito muito importante. Assim, questão de prova, não sei se vai cair na prova, mas vamos supor, vou inventar agora uma questão.
Quais são as premissas básicas de um mercado perfeitamente competitivo? É um mercado que existem vários compradores e vários vendedores, é um mercado em que os vendedores são tomadores de preço, é um mercado onde os produtos são homogêneos e o preço de mercado é igual ao custo marginal, zero. Opa, Neme da Nazaré, custo marginal zero, o que você não falou ainda? De fato, não falei ainda, mas fiquem com isso na mente. Preço de mercado é custo marginal zero. O que é isso? Basicamente, a gente vai entrar nisso mais para frente, mas basicamente o que é custo marginal zero? Você tem muitos vendedores, muitos compradores, preço homogêneo, tomadores de preço, produtos homogêneos e vendedores tomadores de preço. Pega o preço do mercado e reproduz. Por quê? Por que o preço de mercado é custo marginal igual a zero? Porque você, como vendedor da calcinha, lá da pipoca, sabe que existe tanto comprador, mas tanto vendedor, mais tanto vendedor, mais tanto vendedor concorrendo com você, que você sabe que se você sair desse mercado, você não faz diferença nenhuma, porque o próximo entra, não existe barreira nenhuma à entrada nesse mercado, tá? E o preço de mercado, o custo marginal é zero. O custo marginal é o quê? Basicamente. Por que custo marginal zero? É quando você comprou todos os insumos, pagou gás, fritou a pipoca, não sei o que, saquinho, né, e entregou na mão da pessoa. Quanto você gastou em tudo isso? Em um saquinho. Você gastou em tudo, contando o seu salário, a luz, o espaço na calçada, tudo. Você dividindo por número de saquinho, você gastou R$ 4. Você está vendendo o seu saquinho de pipoca a R$ 4. O seu custo marginal é zero. Custo marginal é igual a receita marginal, que é igual a zero. Por quê? A receita que você teve, pagou todos os custos que você teve e você ficou kit com você mesmo. Você não teve prejuízo, você não teve lucro. Por quê? Porque esse é um mercado perfeitamente competitivo, onde há muitos vendedores, muitos compradores, bens homogêneos e vendedores tomadores de preço. Tá? Então, esse quarto item de preço de mercado, custo marginal igual a zero, a gente vai voltar nele mais para frente, mas eu já estou antecipando para vocês qual é a intuição dele. Tá bom? Porque vai ter, se vocês ainda não perceberam ou acharam que não ia ter, vai ter bastante conta para a gente fazer. Mas a partir do capítulo 5 que a gente começa a calcular a elasticidade. Aí o bicho pega de verdade. Mas assim, por enquanto é teoria, né? Por enquanto a gente vai jogando a teoria, vai dando um exemplo, vai discutindo e tal. Daqui a pouco na hora de fazer conta aí que a gente vai chorar, tá bom? Engraçado que eu falo isso numa tranquilidade, né? Eu falo assim, tipo, não, tranquilo, na próxima aula a gente vai chorar horrores lá, fazendo horrores de conta. Brincadeira, gente, eu tento fazer a melhor aula que eu posso para vocês diariamente, tá? Na aula da semana que vem a gente vai ver uma aula ao vivo, tô com saudade de vocês, quero conversar, tá bom? E a gente vai ficar 4 horas lá juntinho. Olha que delícia. Coloquei o meme da Nazaré calculando ali, que eu imagino a cara de vocês agora nesse slide especificamente, tá bom? Demanda. Vamos começar pela demanda. A estrutura da aula de hoje está igual, tá? Eu estruturei demanda numa sequência e a oferta está na mesma sequência, porque são coisas bem próximas, né? O que você vai explicar de um lado é basicamente o que você vai explicar do outro, mas você tem que ter em mente que de um lado a pessoa quer comprar e de um lado a pessoa quer vender, então algumas coisas vai mudar. Mas a estrutura é mais ou menos a mesma, tá? Vamos estudar o comportamento dos compradores. Demanda. Quem é demandante? A pessoa demandando coisas. Eu quero comprar isso, eu quero obter aquilo, tá? Quantidade demandada. Quantidade de um bem que os compradores desejam e podem comprar. Por que a quantidade demandada não é só de comprador deseja? Porque a gente já explicou no conceito de economia lá na primeira aula, tá? O que é economia? É o estudo da melhor alocação de bens, dado que os bens são escassos, né? Dado que a nossa riqueza, que nossos fatores são escassos, é a melhor alocação desses bens, né? O que restringe a gente de ter tudo? É porque não existem coisas infinitamente, né? Então, eles desejam e podem comprar. Por isso que esse é um conceito completo de quantidade demandada, tá? Quantidade de um bem que os compradores desejam e podem comprar. Vocês têm que prestar atenção nas palavras que estão sendo usadas. Elas não estão sendo usadas à toa, tá? Então, vamos perguntar na prova.
Defina a quantidade demandada. Se você escrever assim, quantidade de um bem que os compradores desejam comprar, você acertou metade da pergunta, tá? Ou, quantidade de um bem que os compradores podem comprar, você acertou metade da pergunta. A resposta completa é quantidade de um bem que os compradores desejam e podem comprar, tá? Prestem muita atenção nos termos, porque, assim, qualquer palavra que você esquecer de incluir é alguma coisa que você deixou de englobar naquele conceito, então aí não está completo, tá bom? Quantidade demandada de um bem é qualquer quantidade desse bem que os compradores desejam e podem ter. Acabei de explicar. Se o preço do sorvete subir para R$ 20 a bola, por exemplo, em que mercado? Naquele lá da WandaVision, tá? Um monte de barraquinha de sorvete, um monte de gente vendendo, um monte de gente comprando, sorvete é tudo igual, tá bom? Se o preço do sorvete subir para R$ 20 a bola de sorvete, você vai consumir menos sorvete. Tá caro o sorvete, né? Você vai optar por o açaí, se estiver mais barato, o açaí, né? Mas o açaí não é um bom exemplo para vocês. Eu inventei esse exemplo aqui agora, mas o açaí não é um bom exemplo para vocês, não, porque vocês comem açaí diferente, vocês comem ele com comida natural, né? Com comida salgada, com peixe, enfim. Eu conheço o açaí tipo sorvetinho, assim, aquele docinho, sabe? Com xarope de glucose, com leite condensado. Ai, que delícia. Bom, mas finjam que vocês estão no meu mundo, tá? No meu mundo da WandaVision, e onde o açaí é feito do jeito que eu tô falando para vocês, que é tipo sorvete, tá? Se o preço do sorvete cai para 20 centavos a bola, você vai querer comprar mais sorvete. Nossa, está muito barato. Tá? Isso é chamado de lei da demanda. Se o preço cai, a procura aumenta. Se o preço aumenta, a procura cai. Isso é muito intuitivo, porque a gente vai para o gráfico. E no gráfico a gente tem que mostrar isso. Lei da demanda. Mantido tudo mais constante, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço dele aumenta. Inclinação negativa. Agora vocês me falam assim, por que eu deixei itálico ali o trecho mantido mais constante? É o seguinte, lembra que eu falei para vocês que as palavras nas definições da economia têm muita importância? E se você deixar de incluir uma palavra, significa que você não está englobando um conceito importante dentro daquele contexto, então a sua resposta não está completa? É isso. Daqui para frente, vocês vão ver isso escrito em todos os lugares. Mantido tudo mais constante, blá, blá, blá. Dado tudo mais constante, blá, 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 blá. Por quê? Porque a gente sabe que a economia, como um todo, ela é dinâmica, né? Você mexe numa coisa, outra coisa mexe, outra coisa mexe, outra coisa mexe. Aí alguma coisa acontece, uma coisa acontece, uma coisa acontece, uma coisa acontece. Já viu o MIB, aquele filme Homem de Preto 3? Que tem um cara que ele vê o futuro assim, tipo, se uma pedra cair em tal lugar, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí se alguém interromper o curso daquela pedra que vai cair em tal lugar, um desastre vai acontecer porque aquilo não acontece, as outras coisas não vão acontecer, então vai acontecer uma realidade diferente. É tipo o MIB 3 aqui, tá? A lei da demanda, dentro daquele mundo da Wanda, a gente vive um pouco no MIB 3 ali. Mantido tudo mais constante faz de conta que nada no mundo, a não ser o que você está analisando naquele momento, mude. Você tirou uma foto daquele momento. Você está falando de lei da demanda e oferta do sorvete. Então, o que significa mantido tudo mais constante? Que o preço do açaí não mudou, que a loja continuou normal, que as pessoas estão andando livremente e ninguém mais gosta mais de açaí ou de sorvete. Ou seja, todo o resto do mundo congelou naquele momento, tá? Porque se você falar de lei da demanda sem falar o mantido tudo mais constante, óbvio que a quantidade demandada de alguma coisa vai impactar outras coisas, tá? Então, esse mantido tudo mais constante você vai ver para sempre dentro desse curso, tá? É um termo trivial, porque você tem que deixar claro que, mantendo todo o resto do mundo constante, isso aqui acontece. Você tem que deixar isso claro,
tá? Demanda, preço dele aumenta, né? Então tem inclinação negativa. Já vou mostrar o gráfico para vocês. O gráfico, eixo Y, eixo X, tá? Preço está no eixo Y, é convencional. Quantidade no preço X. Depois a gente vai chegar lá na frente sobre isso. Dado isso, poderemos avançar em dois conceitos primordiais para o estudo da demanda: escala de demanda e curva de demanda. São coisas iguais, né? A escala é uma tabela que você fala, nesse preço eu quero tanto, nesse preço tanto, né? Você faz uma tabelinha de Excel ali, preço e quantidade. Se a bola de sorvete é R$1, se é R$0, eu quero 3. Se é R$1, eu quero 2. Se é R$2, eu quero 1. Se é R$3, eu quero 0. Né? Escala de demanda é isso. Você construiu uma tabela que você está mostrando a sua preferência de relação entre preço e quantidade demandada. De acordo com o preço é o quanto você quer. A curva de demanda é a mesma coisa que a escala, só que não é uma tabelinha, né? Você joga os dados da tabela num gráfico. Gráfico da relação entre o preço e a quantidade demandada. Sem mais delongas, vamos para o gráfico. Vamos pôr no gráfico, mas essa piada já está passada. O que acontece aqui? Ó? A escala de demanda é a curva de demanda de Catarina. A gente tem uma pessoa aqui agora no nosso mundo da Wanda, tá? Vou ler aqui para vocês. A escala de demanda é uma tabela que mostra a quantidade demandada a cada preço. A curva de demanda, que representa graficamente a escala de demanda, foi o que eu acabei de dizer. As duas coisas são a mesma coisa, só que uma está em tabela e uma está em gráfico. Do gráfico você consegue criar uma tabela e da tabela você consegue criar o gráfico e você tem que saber fazer isso, porque vai que na prova eu dou uma tabela e peço para você criar um gráfico de demanda, né? Pode acontecer, tudo pode acontecer. Como seu preço como um preço menor aumenta a quantidade demandada, a curva de demanda se inclina para baixo. Então, vamos olhar a tabela primeiro. Tinha aqui esquerdo. Preço do sorvete de casquinha. Essa é a tabela de preço do sorvete de casquinha. Quantidade demandada do sorvete de casquinha. Demandada por quem? Demandada por Catarina, tá? O sorvete é dela. A gente está analisando ela só, tá bom? Então, ó, se a loja estiver dando sorvete, se tiver de graça, ó, sorvete aqui hoje é de graça. Quanto que a Catarina quer? Nossa, ela quer 12 casquinhas. Mais do que isso, ela não tá afim, tá? Então, essa é a quantidade máxima que a Catarina quer, porque o preço é 0. Ah, tá, ó. Então tá. Amanhã o preço da casquinha é 50 centavos. Opa, já tem um preço aí. Então tá, eu vou querer 10. Ah, tá. No outro dia, o preço da casquinha vai ser R$1. A Catarina vai querer 8. No outro dia, o preço da casquinha vai ser 1,50, a Catarina vai querer 6. No outro dia, R$2, ela vai querer 4. No outro dia, 2,50, ela vai querer 2 só. E no outro dia, R$3, ela não vai querer nada. A R$3 ela não paga. Ela não quer sorvete, tá? Então, como que a gente joga essa tabela em um gráfico? A primeira coisa que a gente faz é desenha o gráfico, tá? Desenha aqui, ó. Eixo Y, preço. Preço do quê? Do sorvete da Catarina. Eixo Y. Eixo X, quantidade, né? Preço no eixo Y, quantidade no eixo X. Quantidade de quem? De sorvete. De quem? Da Catarina. A gente está desenhando a curva de demanda dela, né? Então tá, vamos começar no primeiro valor aqui. Preço do sorvete. Quando o preço do sorvete é 0, a Catarina quer 12 casquinhas. Opa, vamos criar o primeiro ponto. 0, 12. A gente pinta essa bolinha aqui. Primeiro ponto a gente já tem da tabela. Segundo ponto, opa, o sorvete aumentou para 50 centavos, a Catarina vai querer 10 casquinhas. Opa, aumentou 50 centavos, a gente vai ter 10 casquinhas. A gente vai pintar a segunda bolinha aqui. Tá? Terceiro ponto, o preço da casquinha é R$1, a Catarina vai querer 8. Opa, preço é R$1, a gente vai só até o 8. Tá? Vai pintar a terceira bolinha e assim sucessivamente. 1,50 para 6, 2 para 4, 2,50 para 2, R$3, 0. Opa, vou pintar aqui porque eu estou numa escala de 0 sorvete. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Tá? O que eu faço com esses pontos? Risco uma reta, uma linha, ligando todos eles. O que eu fiz aqui?
criei a curva de demanda da Catarina. Certo? Engraçado que eu tomo uma água e tomo uma bicadinha no café. Tomo água e tomo uma bicadinha no café. Aí, pergunta de prova. Eu tô falando pergunta de prova aí, pode não cair nada disso, tá, gente? Eu só tô assim, deixando vocês mais espertos. Na hora que eu falo prova, eu tenho certeza que vocês olham com mais atenção. Pergunta de prova. Por que a curva de demanda é negativamente inclinada? Ou seja, porque ela é inclinada para baixo. Tá? Porque ela é nesse formato no gráfico. Toda curva de demanda é assim? Geralmente. Existem umas exceções, mas a gente não vai entrar agora. Nesse mundo da banda, toda curva de demanda é negativamente inclinada, ou seja, inclinada para baixo. Por quê? Opa, porque eu já falei lá. No preço da casquinha aumenta a quantidade de casquinha que a Catarina quer. Então, tem uma relação inversa aqui. Caiu o preço no eixo Y, aumenta a quantidade no eixo X. Então, a curva ela fica inclinada negativamente, né? Correto? Foi? Espero que tenha ido, tá? Por enquanto tá fácil. Demanda de mercado e demanda individual. O que a gente acabou de analisar é demanda individual. De quem que é essa demanda? Da Catarina, tá? A demanda da Catarina é a demanda de mercado? Bom, se existir só ela no mundo da Wanda, né? Mas não existe só ela, existem outras pessoas porque existe o mercado, né? Se existe só ela, como é que o mercado existe? Ela vai vender para ela mesmo? Tipo aquele episódio do Chaves lá, que ele fica vendendo churros para ele eternamente até acabar os churros? Não dá, né? Então, a gente criou agora a curva de demanda individual, a demanda de uma pessoa. Só que agora a gente tem que criar uma demanda de mercado, né? Não só individual. Individual a gente entendeu como funciona. A curva de demanda que acabamos de ver na figura 1, anterior, representa a demanda de uma pessoa por um produto. Ok, Catarina e adora sorvete. Para analisarmos como funcionam os mercados, precisamos determinar a demanda de mercado, que é a soma de todas as demandas individuais por um determinado bem ou serviço. O que é a demanda de mercado? A demanda de todo mundo que mora dentro daquela cidade que também quer sorvete. Tá? O somatório. Né? Soma da Catarina com a minha, com a de vocês, com a de não sei quem, com a de não sei quem. Pronto. Temos uma demanda de mercado. A figura a seguir mostra as escalas de demanda de sorvete de duas pessoas, Catarina e Nicolau. Então, vamos supor que agora, naquela cidade, essas duas pessoas, são uma demanda de mercado. As duas moram na cidade da Wanda, por enquanto. Então, obviamente, que o somatório da demanda da Catarina com o somatório da demanda do Nicolau é uma demanda de mercado. Tá? A escala de demanda de Catarina nos diz quanto sorvete ela compra a cada diferente preço. A demanda de mercado a cada preço é a soma das duas demandas individuais, Catarina e Nicolau. O gráfico da figura 2 mostra as curvas de demanda que correspondem às escalas da demanda. A escala de demanda é a tabelinha lá, né, que eu falei. Observe que somando as duas curvas de demanda individuais horizontalmente para obtermos a curva de demanda de mercado. Sem mais delongas, vamos para cá. A quantidade demandada em um mercado é a soma das quantidades demandadas por todos os compradores a cada preço. Assim, a curva de demanda de mercado é encontrada somando-se horizontalmente às curvas de demandas individuais. Ao preço de R$2, Catarina demanda 4 sorvetes de casquinha e Nicolau 3. Tá, ele está dando esse exemplo aqui. R$2, a Catarina quer 4 e o Nicolau quer 3. A demanda de mercado é 7, porque a gente soma as demandas, tá? A quantidade demandada no mercado a esse preço é de 7 sorvetes, né? Então aqui a gente colocou. Quando o sorvete é zero, a sorveteria está distribuindo sorvete, open de sorvete hoje, a Catarina gulosa, ela quer 12, o Nicolau é mais contido, que é 7. Então a demanda de mercado a um preço de R$0 é 19 sorvetes. A demanda de mercado, quando o preço aumenta para 50 centavos, a Catarina quer 10 e o Nicolau quer 6, 16. 1, 8, 5, 13. Então você soma horizontalmente, tá? Por isso que escreveu ali, horizontalmente. Porque você pega o preço do bem
e coloca do lado a quantidade que todas as pessoas daquele mercado vão querer. Depois você soma horizontalmente e lá no final você coloca na última coluna o preço, a quantidade de mercado, tá? Que é o somatório horizontal de todas as demandas individuais. Tudo bem? Acho que eu fui claro aqui, não foi? Então, graficamente, o que temos? Se eu falar assim, olha, pega essa tabela, eu quero que você construa 3 gráficos. Eu quero que você construa a curva de demanda de Catarina, a curva de demanda do Nicolau e a curva de demanda de mercado. O que você vai fazer é exatamente o que está ali embaixo. Tá? Curva de demanda de Catarina, vamos olhar só preço e quantidade da Catarina. 0,12, 0,12. 50 centavos, 10. Opa, 50 centavos, 10. Né? Beleza. Temos a curva de demanda de Catarina. Curva de demanda de Catarina é essa aqui. Preço no eixo Y, lembrando, quantidade no eixo X. Ponto, 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 ponto. Traçamos a reta. Tá? Curva de demanda de Nicolau. Opa, você pega o preço da casquinha, que é o mesmo para todo mundo, né? A mesma escala de preço, as demandas do Nicolau. Aí vai jogando no gráfico ali. 0 para 7, 0 para 7, 50 centavos para 6, R$1 para 5, blá, blá, blá. Tá. Criou. Ponto, ponto, ponto. Traça uma reta. Criou a curva de demanda no Nicolau. E a curva de demanda de mercado? Mesma coisa. Você vai pegar a coluna mercado, que já é o somatório das demandas individuais, e vai fazer preço, mercado, preço, mercado, preço, mercado, preço, mercado. Tá? Então, o preço zero, a demanda do mercado é 19, 0, 19. 50 centavos, 16. 50 centavos, 16. R$1, 13. R$1, 13. E ponto, ponto, ponto em todo mundo. Traça uma reta e você tem a demanda de mercado. Tá? Então, aqui a gente aprendeu sobre demanda individual e demanda de mercado. Como que a gente olha uma escala de demanda, que nada mais é que essa tabelinha. Como é uma curva de demanda? É a gente transferir a tabela para um gráfico. Tá? Por que gráficos são bastante usados na economia? Porque é a forma mais simples da gente conseguir entender a teoria. Ah, mas é difícil analisar gráfico. Exato. Imagina se não existisse gráfico. Como que a gente ia ter que explicar? Né? Bom. Deslocamento da curva de demanda. Criamos a curva de demanda. Então, fala assim, nossa, na aula de hoje eu criei a demanda. Olha que coisa poderosa, né? Tipo, eu vivo lá no mundo da Wanda, naquela cidade que ela fechou. E eu sou um funcionário lá da prefeitura e eu criei a demanda por um produto. Como você criou a demanda? Assim, você fez uma escala de preço, foi perguntando para todo mundo, se o preço é esse, quanto você quer? Se o preço é esse, quanto você quer? E foi anotando. A cidade inteira. Aí você pegou a demanda de mercado, criou um gráfico e apresentou para o prefeito, falou assim, olha aqui, ó, demanda de mercado, eu sou fodão. Entendeu? Só que agora moiou, né? Porque não é só isso, né? Não acabou aqui, né? Vocês acharam mesmo que ia acabar aqui, nesse ponto. Não, só está começando. Deslocamento da curva de demanda. O que é o deslocamento da curva de demanda? É uma curva de demanda, né, negativamente inclinada e ela desloca para frente ou desloca para trás, tá? Ela desloca, ela não inclina, tá? Só para ficar claro a diferença entre deslocamento e ao longo da curva. Ao longo da curva é quando você tem variação no preço, que a pontinha mexe, quando você tem variação na quantidade, que a pontinha mexe, tá? Isso é deslocamento ao longo da curva, quando você mexe em preço e em quantidade. Quando você fala de deslocamento da curva, não ao longo da curva, você está mexendo em variáveis que não estão nos eixos, não é preço e não é quantidade. Você está deslocando, você jogou a sua curva para cima, ou você jogou a sua curva de demanda para baixo. Isso acontece por milhares de fatores, tá? A curva de demanda de mercado mantém constantes
Como a curva de demanda de mercado mantém constantes os muitos outros fatores, o que eu falei para vocês, a gente tira uma foto daquele momento, ela não precisa ser estável ao longo do tempo, então a curva desloca também, né? Deslocamento da curva de demanda. Qualquer mudança que aumente a quantidade que os compradores desejam adquirir a um dado preço desloca a curva de demanda para a direita. Ou seja, você tem um gráfico aqui, qualquer mudança que aumente a quantidade demandada. Opa! Pá, desloca para a direita aumentou, tá? Isso é deslocar para a direita. Qualquer mudança que reduza a quantidade que os compradores desejam adquirir a um dado preço, desloca a curva de demanda para a esquerda, ou seja, a curva de demanda está aqui, ela cai, tá? Deslocar para a direita, se aumentou a demanda, se as pessoas estão querendo um preço maior, mas uma quantidade maior. Se você desloca a curva para baixo, você reduziu o preço e reduziu a quantidade. E outros fatores impactam nesse deslocamento da curva, tá bom? Deslocamento da curva de demanda. Variáveis comuns que podem deslocar a curva de demanda. Regra de bolso. Já vou ler ele para vocês. O que não está nos eixos X e no eixo Y pode deslocar a curva para frente ou para trás. Bom, preço desloca a curva de demanda? Não. Acabei de falar ali, ó. O que está nos eixos não desloca a curva. O que não está nos eixos desloca a curva, tá? Então, tudo que pode afetar esse mercado, que não é preço nem quantidade, desloca a curva para frente ou para trás, tá bom? Então, tá, vamos... Variáveis mais comuns podem deslocar a curva de demanda. Renda. Por que a curva de demanda pode ser deslocada na questão da renda? Ah, meu salário era R$1.000, agora é R$2.000. Agora eu quero... Ah, o sorvete está mais caro, mas agora eu quero mais. Porque eu ganho mais, tá? Então, se a gente tinha uma curva de demanda inicial aqui, ó, D1... Ai! Caiu a caneta da minha mesa digitalizadora. Vamos supor que essa linhazinha cinza é a nossa primeira curva de demanda do nosso mundo da Wanda, tá? Curva de demanda D1, esse é o nosso pontapé inicial aqui. Aumento da renda. Minha renda aumentou, quero consumir mais sorvete. Antes eu consumia sorvete uma vez por mês, agora eu quero todo domingo na sorveteria, porque eu ganho mais dinheiro, eu mereço, eu posso tomar sorvete todo domingo, tá? Então, renda está nos eixos? Preço e quantidade? Não. Então, ela pode deslocar a curva. Ela vai deslocar a curva para onde? Para a direita. Eu estou aumentando a minha demanda por sorvete, tá? Então, quando eu tinha um preço aqui e uma quantidade aqui, agora eu tenho um preço aqui e uma quantidade aqui, ó. Mais, tá? Desloquei a minha curva de demanda para B2, agora porque eu sou rico, tá? Preço de bem relacionado. Olha, o preço do açaí, o açaí sorvetinho, tá, gente? Igual o que eu gosto aqui, Nutella. Bem eu, assim, sudeste, tá? Açaí Nutella que a gente toma aqui, que é tipo sorvetinho. Então. O preço do açaí, sorvetinho, assim, gostosinho, tá bem mais barato que o sorvete. Opa, eu até gosto de sorvete, mas, pô, açaí tá muito mais barato e eu gosto de açaí também. Vou diminuir a minha curva de demanda por sorvete, o preço de outro bem está mais em conta para mim, né? Então, a minha curva desloca de D1 para D3, tá? Ela diminui a demanda por sorvete. Preço de bens relacionados, que no caso eu dei o sorvetinho de açaí, né? Gostos. Gosto está no eixo? Não. Então, ele pode deslocar a curva. Ah, eu gosto de... Eu não gosto de sorvete, eu gosto de... sei lá. Qualquer outra coisa, né? Expectativas. Expectativas muda. A expectativa está no eixo? Não. Então a expectativa pode mudar, né? Expectativa é algo que a gente talvez deixe de consumir no momento porque a gente tem uma expectativa que lá na frente o preço caia ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, como eu já falei,
Essas são as variáveis mais comuns que podem deslocar a curva para frente ou para trás, dependendo do que está acontecendo naquele mercado, né? Regra de bolsa: o que não é preço, o que não está no eixo X e o que não está no eixo Y, pode deslocar a sua curva, tá? Isso é deslocamento de curva que a gente está aprendendo. No capítulo 5, a gente vai aprender sobre inclinação de curva, que é elasticidade. Mas é um conceito novo, tá? Primeiro a gente precisa entender isso aqui. Beleza, gente? Curva de demanda, deslocamento da curva de demanda. A demanda desloca. E no livro, quando vocês foram lá fazer o fichamento, tem a explicação lá. Por que, que a renda afeta? Por que, que preço de bens relacionados afeta o deslocamento da demanda? Por que, que gosto afeta a demanda? Expectativa, número de compradores. Olha, agora tem muito mais gente querendo comprar sorvete. Opa, expande essa demanda para frente aí, meu filho. Tem muito mais gente querendo sorvete hoje. Opa, número de compradores reduziu. Tá todo mundo doente. Ninguém pode tomar sorvete. Opa, diminui aqui, ó. A nossa demanda por sorvete diminuiu esse mês porque teve uma crise de gripe na cidade doida, tomando gelado. Tá bom? Leiam um livro, façam um fichamentinho de vocês, tá? Esse conteúdo tem que ficar muito, muito bem consolidado na cabeça de vocês, porque daqui para frente é só ladeira abaixo, tá, gente? Tô falando sério. Deslocamento da curva de demanda. Como a gente está falando de consumidor ainda, como a gente está falando dos demandantes, dos compradores, a gente tem que falar de algumas coisas em relação à renda. A renda afeta a minha quantidade demandada? Sim. Ela desloca a minha curva? Sim. Porém, tem um negócio. Quando a gente fala de deslocamento da curva pelo motivo renda, precisamos entender que existem tipos de bens diferentes. Tá? Então, se eu estou pegando aqui, ó, demanda tem um parênteses dentro dele. A demanda, o deslocamento da demanda pela renda, tem um parênteses dentro de renda que a gente precisa entender. Está aqui. Ó. Existem tipos de bens e existem mais do que 4. Tá? Eu só listei 4 para vocês aqui porque é o que vocês precisam aprender agora. Porque é bastante conteúdo já. Então, o que vocês precisam aprender agora são que os bens são diferentes. E existem os 4 principais por enquanto. Tá? Bem normal. Mantido tudo mais constante, tá? Congela o mundo inteiro. Olha só para isso. Tira uma fotografia. Mantido tudo mais constante. O aumento da renda leva ao aumento da demanda e vice-versa. Uma redução da renda leva a uma redução da demanda daquele bem. Exemplo, carne. Não para quem é vegano ou vegetariano, né? Óbvio, mas assim, para mim, por exemplo, né? Para quem come carne. Se você, como eu, assim, que gosta de comer carne, se você está ganhando um salário melhor, você vai comprar mais carne, né? Porque, assim, você gosta de carne. A carne é cara, mas se você está ganhando mais, você pode comprar mais carne, né? Então, o aumento da renda leva ao aumento da demanda. Eu ganhava R$1.000 por mês, eu comia carne uma vez no mês, né? Porque a carne é cara e eu não tinha dinheiro para ficar comprando carne. Agora que eu ganho R$40.000 por mês, eu como carne todo dia, a festa da carne na minha casa, entendeu? Então, o aumento da demanda, o aumento da renda, leva ao aumento da demanda e vice-versa. Isso é um bem normal, tá? Então, o que é um bem normal? Mantido tudo mais constante, o aumento da renda leva ao aumento da demanda por aquele bem e vice-versa. Uma redução da renda leva a uma redução da demanda. Esse é o bem normal. Temos o bem inferior. Mantido tudo mais constante, o aumento da renda leva a uma redução da demanda. E vice-versa. Uma redução da demanda, uma redução da renda leva a um aumento da demanda. Mantido tudo mais constante, o mundo inteiro congelado, faz de conta que nada mudou, a gente vai olhar só para isso. O que é um bem inferior, então? Passagem de ônibus. O aumento da renda leva a uma redução da demanda. Tá. Então, eu ganhava R$1.000, eu precisava de 40 passagens de ônibus para ir e voltar do trabalho o mês inteiro. 40 tickets de passagem. Agora eu ganho 30 mil por mês.
não vou andar de ônibus, né? Então, passagem de ônibus é um bem inferior. Quando a sua renda aumenta, a demanda por aquele bem reduz, né? Então, e o contrário também funciona. Então, esse é um bem inferior. Passagem de ônibus é um bem inferior. Por quê? Se a sua renda aumenta, a sua demanda por aquele bem reduz. Tá? Eu não vou andar de ônibus se eu estou ganhando bem, eu posso comprar um carro, eu posso ir de Uber, eu posso pegar um táxi, eu posso ir... Eu já ia falar um palavrão aqui. Eu posso ir do jeito que eu quiser, mas de ônibus eu não vou, nessa desgraça, tá? Então, tá tudo certo. Bem inferior é isso. Beleza? Bens substitutos. Tudo mais constante, mesma coisa. Congela o mundo inteiro, vamos olhar isso. Mantido todo o resto a mesma coisa, sem mexer nada. O aumento do preço de um bem leva a um aumento da demanda de outro bem. Bens substitutos. Olha, tem aquela prateleira de achocolatado ali, ó. Tem Nescau e Toddy. Eu sou indiferente. Para mim é tudo achocolatado. Para mim também. Eu tomo qualquer um dos dois. O que determina o preço para mim? O que determina qual eu vou levar? O preço deles, né? Então, bens substitutos é isso. Quando o Nescau está mais caro, eu levo o Toddy. Quando o Toddy está mais caro, eu levo o Nescau. Entendeu? O aumento do preço de um bem, leva a um aumento da demanda por outro. Se esse está mais caro, você leva o outro. Se o outro está mais caro, você leva esse. Entendeu? Nescau e Toddy é o tipo de bem substituto. Tá? Bens complementares. Mantido tudo mais constante, tirando aquela foto daquele momento. Dois bens para os quais o aumento do preço de um leva a uma redução da demanda pelo outro. Um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas assim, eu não tinha achado um melhor. Sorvete e cobertura. Vamos supor que são bens complementares. Você só toma sorvete se tiver cobertura. Aí, vamos supor que é cobrada a parte lá, sabe? Quando você chega na sorveteria, você pega, escolhe o sorvete, aí tem a mesa lá de cobertura que você põe um monte de coisa, assim, um monte de meleca, tá? Então, é isso. Vamos supor que o preço do sorvete é R$2 a casquinha e a cobertura é 50 centavos. Só que o preço do sorvete agora não é R$2, é R$2,50. Aí você vai falar assim, ah, não vou pegar cobertura, não. Porque você foi com R$2,50 na sorveteria. Você gastava R$2 na casquinha e 50 centavos na cobertura. Agora, a casquinha já é R$2,50. Então, você não quer mais comprar a cobertura, né? Você não quer gastar R$3. Então, mantendo tudo mais constante, dois bens para os quais o aumento do preço de um, aumentou o preço do sorvete, leva a uma redução da demanda pelo outro. Você não quer a cobertura agora, porque o preço do sorvete ficou mais caro. Calçado direito, calçado esquerdo, mas eu sou exemplo nem gosto. Mas, por um acaso, se as lojas vendessem um sapato separados, um pé de um, depois você vai volta na loja e compra o pé do outro. Por exemplo, entendeu? O calçado direito e o calçado esquerdo é só para ilustrar para vocês na mente de vocês, mas na prática não acontece, né? Mas a gente aqui está vivendo uma realidade da WandaVision, então aqui nada aqui é real, tá? Tudo aqui é invenção da nossa cabeça e a gente pode determinar o que a gente quiser. As lojas dentro dessa cidade da Wanda, elas vendem o calçado esquerdo separado do calçado direito e você pode comprar um só se você quiser. Só que se o preço do calçado direito aumentou, você não vai querer comprar um esquerdo. Você não vai querer comprar nada, né? É isso. Ou você vai comprar os dois ou você não vai comprar nenhum, né? É isso. Essa é a ideia do negócio. Deslocamento da curva de demanda ainda. O que desloca a curva de demanda? Regra de bolso. O que desloca a curva de demanda? Tudo que não está nos eixos. Não está no Y e não está no X, pode deslocar. Por que pode deslocar? Porque não é tudo, né? Ah, hoje tá sol. Ah, não, sol é um bom exemplo para sorvete. Mas sei lá. Ah, hoje eu não quis descer para ver se tinha correspondência no meu prédio. O preço vai deslocar a demanda? Não, né? Pelo amor de Deus. Então não é qualquer coisa que vai deslocar a demanda, mas o que não está no eixo pode deslocar. Né? Você tem que analisar para ver se aquilo faz sentido. Né? Se tem sentido econômico. Então, variável, eu vou falar aqui as variáveis que eu já expliquei ali atrás e mudança nessa variável. Variável preço, está nos eixos? Tá no Y.
representa um movimento ao longo da curva. Ela não desloca a curva, ela tem deslocamento ao longo da curva, tá? Esse conceito é muito importante, sabe? Entender o que é deslocamento ao longo da curva e o que é deslocamento da curva, tá bom? Renda, está nos eixos? Não, desloca a curva de demanda. Preço de bem relacionado, está no eixo? Não, porque o preço que está no eixo é o preço daquele bem, não do bem relacionado. Então, o preço do bem relacionado não está nos eixos, desloca a curva. Gosto, desloca a curva. Expectativa, desloca a curva. Número de compradores, desloca a curva. Tá bom? Ah, hoje está mais calor. Para sorvete, desloca a curva. E vice-versa. Você está num clube, lá, solzão, piscina, desloca a curva. Tá bom? Então, aqui é basicamente o final dessa parte de demanda, tá? Dica, leia um estudo de caso do livro. Quando a gente acabar essa parte aqui, dessa tabelinha, ele dá um estudo de caso sobre a quantidade demandada de tabaco. Leiam aquele estudo de caso até vocês entenderem, assim, tipo, até vocês, como que é, transcenderem aquele conteúdo, tá bom? Bom, agora eu imagino a cara de vocês assim, nesse momento para mim, tá? Se a gente tivesse no presencial, por exemplo. Mas, vamos lá. Oferta. Vamos olhar o outro lado agora da coisa, tá? Lembrando que a sequência das coisas é basicamente a mesma, só que de um lado é pessoas querendo comprar e de outro lado são pessoas querendo vender. Então, pessoas querendo comprar, elas querem comprar pelo preço mais baixo possível, a maior quantidade possível. Pessoas que querem vender pelo preço mais alto possível, a menor quantidade possível. Então, são coisas opostas aqui, já, tá bom? Vamos agora nos voltar para o outro lado do mercado e examinar o comportamento dos vendedores. A sequência é bem parecida com a demanda, mas existem aspectos diferentes, foi o que eu disse para vocês, tá? Um quer vender pouco a um preço caro e um quer comprar bastante a um preço barato, tá? Essa é os lados opostos da coisa, tá? Quantidade ofertada, quantidade de um bem que os vendedores estão dispostos e aptos a vender, tá? Lá na quantidade demandada não é dispostos e capazes de comprar, alguma coisa assim, né? Aqui é dispostos e aptos a vender. Lei da oferta, tudo mais constante, mantendo todo o resto do mundo igual. A quantidade ofertada de um bem aumenta quando o seu preço aumenta. Inclinação positiva da curva de oferta, tá? A curva de demanda é negativa, preço aumenta, a quantidade cai, curva negativa. Agora, quantidade ofertável de um bem aumenta quando o preço aumenta. Preço aumenta, quantidade aumenta, né? Inclinação positiva, tá? Então, oferta e demanda faz um X. Escala de oferta é a tabelinha, preço, quanto que a pessoa quer. Preço, quanto que a pessoa quer vender. Preço, quanto que a pessoa quer vender. A mesma coisa. Curva de oferta, você transferir essa tabelinha, escala de demanda, para um gráfico. É a mesma coisa da oferta lá, tá bom? Novamente, agora tem a curva de oferta do bem. O bem agora é o vendedor do sorvete, né? Ele não é a Catarina. Agora ele vende o sorvete. Ele é o dono da loja de sorvete. A escala de oferta mostra a quantidade ofertada a cada preço. A curva de oferta representa graficamente a escala de oferta. Mostra como a quantidade ofertada do bem muda conforme o seu preço varia. Como um preço mais elevado aumenta a quantidade ofertada, a curva de oferta se inclina para cima, inclinação positiva. Pergunta de prova. Por que, que a curva de oferta tem inclinação positiva? Porque conforme o preço aumenta, né, conforme a quantidade aumenta, o preço aumenta. Né? Porque você está do lado do vendedor, o vendedor que vender mais caro. Tá bom? Aumento do preço causa um aumento da quantidade. Se o cara vendia uma casquinha a R$1, ele vai vender, sei lá, 10 casquinhas. Só que agora, se cada casquinha tá R$50, ele vai querer vender infinito de casquinha, tá? Essa é a ideia. Preço da casquinha de sorvete, quantidade de sorvete ofertada pelo bem, dono da sorveteria. Preço de casquinha de sorvete, zero, ele vai ofertar quanto? Zero. Ele não tá afim de dar casquinha de graça para ninguém. Tá? A Catarina lá é uma gulosa e ele não quer ajudar. Casquinha 50 centavos. Opa, ele ainda não quer vender, ele tá batendo o pé. Não venda 50 centavos, eu vou vender pelo menos a R$1. Preço da casquinha R$1? Tá, vou vender uma. 1,50, duas, 2, 3, 2,50, 4, 3, 5, tá.
Então, o aumento do preço. Então, como que eu hago essa escala de oferta para a curva de oferta? É a mesma coisa que a gente fez lá atrás na demanda. 0, 0, 0, 0, ponto, ponto. Não tem nada aqui. Preço, 50 centavos, 0. Opa, 0 na quantidade, 50 centavos. Marco o primeiro pontinho aqui, ó. E aqui que ele tá, o ponto de origem dele está aqui, tá, gente? 5, 0. Por que não está aqui atrás? Porque aqui está 0 de novo. Ele começa no 0 mais próximo do número, do próximo número, né? Se tivesse 0, 0, 0, 0, e aqui 1, ia começar aqui, né? Ele começa o mais próximo possível. Então, a gente começa a analisar esse gráfico aqui, ó. Quantidade 0, preço 0. Preço 50 centavos, quantidade ainda 0. Então, começa minha curva aqui. Preço R$1, quantidade 1. Opa, preço 1, quantidade 1. Traço esse ponto. Preço 1,50, quantidade 2. Opa, traço esse pontinho. Preço 2, quantidade 3, esse ponto. Preço 2,50, quantidade 4. Risco esse pontinho. Preço 3, quantidade 5. Risco esse pontinho. Ponto, 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 ponto. Traço uma curva de oferta. Curva de oferta é sempre ascendente. É sempre positivamente inclinada. Tá bom? Por quê? Pergunta de prova. Por que, que a curva de oferta é positivamente inclinada? Porque no aumento do preço gera um aumento da quantidade, porque os vendedores querem vender o máximo possível, no maior preço possível. Tá bom? Então aqui a gente construiu a curva de oferta. Essa curva de oferta é oferta de mercado? Curva de mercado? Não. É a curva de oferta do bem, do dono daquela sorveteria. Sorveteria do bem, que fica aqui na esquina, perto da igreja. Sorveteria do bem, tá bom? Oferta individual versus oferta de mercado. É igual a historinha lá da Catarina. Catarina e Nicolau, né? Oferta individual de cada um deles, oferta de mercado somatório horizontal, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu só vou ler para vocês, mas é a mesma coisa. Assim como na demanda, a oferta de mercado é a soma de todas as ofertas individuais dos vendedores. A próxima figura mostra a oferta de 2 sorvetes, o Ben e o Jerry. Essa piada foi ótima. O Ben e o Jerry. São 2 sorveterias diferentes, então. O Ben é dessa esquina e o Jerry é da outra esquina. Vamos supor que só existem essas 2 sorveterias na cidade da Wanda. Tá? Quando fazemos a demanda de mercado, as curvas de oferta correspondem às escalas de oferta, sendo o somatório horizontal das curvas individuais para obter a curva de oferta de mercado. Ou seja, para encontrarmos a quantidade ofertada total a cada preço, somamos as quantidades encontradas no eixo horizontal das curvas das ofertas individuais. A curva de oferta de mercado mostra como a quantidade ofertada total varia à medida que o preço do bem varia, mantendo constantes todos os outros fatores, congela nesse momento, que influenciam decisões de produtores sobre a quantidade a ser vendida. Então, é o mesmo exemplo lá de trás, só que do lado da oferta. Aqui a gente está vendendo o sorvete. Nosso mercado é composto por, tem um vendedor Ben, o vendedor Jerry, e os dois compõem a oferta de mercado. Tá? São as únicas 2 sorveterias na cidade da Wanda. Um preço 0, o Ben quer vender nada, o Jerry quer vender nada, nada. A um preço de 50 centavos, o Ben quer vender nada, o Jerry nada, nada. A um preço R$1, o Ben quer vender 1, o Jerry nada, o mercado ainda é 1. E assim, quero construir a curva de oferta do Ben. A escala de preço e a escala de quantidade que o Ben quer vender. Você constrói a oferta do Ben. Quero construir a curva de oferta do Jerry. A escala de preço, a escala de quantidade que o Jerry quer vender. Traça a oferta do Jerry. Oferta de mercado. Soma do Ben e do Jerry de acordo com a escala de preço. Então, aqui temos a oferta de mercado. Tá bom? Eu passei rápido essa parte porque foi exatamente o que eu expliquei na demanda, tá? Só mudou agora o lado. Né? Deslocamento da curva de oferta. A curva de oferta também desloca. Esse é o capítulo do negócio, né? Porque se a curva de demanda lá, inclinada para baixo, a curva de oferta inclinada para cima, ficasse bonitinha ali naquele ponto, tá tudo certo. Mas elas ficam brincando, né, com a gente, com a nossa cara. Esse é o problema, né?
Como a curva de oferta de mercado mantém constante todos os demais fatores, né, você está analisando aquele momento, com tudo congelado, a curva de oferta desloca quando um dos fatores se modifica. Quando os fatores que estão no eixo? Não. Tudo que está no eixo não desloca a curva, tá? Regra de bolsa. Deslocamento da curva de oferta. Qualquer mudança que aumente a quantidade que os vendedores desejam produzir a qualquer preço dado desloca a curva de oferta para a direita. A curva de oferta está aqui, está ascendente, positivo. Deslocar para a direita é reduzir preço e quantidade, tá? Qualquer mudança que reduza a quantidade que os vendedores produzem em qualquer preço dado desloca a curva de oferta para a esquerda, para cima, tá? Porque agora o lado da curva mudou. Vamos analisar. Temos a primeira curva de oferta, que é o meio, a curva cinza, curva de oferta 1. Uma redução da oferta por alguma coisa que aconteceu naquela cidade, reduz a oferta, reduz a curva da oferta. Reduzindo é para esquerda, para dentro do eixo, né? Para dentro do gráfico. Reduziu a oferta. Eu tinha uma oferta aqui, ó, por exemplo, aqui, de esse preço, essa quantidade, só que agora a minha curva de oferta deslocou para dentro, então eu reduzi a quantidade aqui que eu quero vender, tá? Eu tive uma redução na oferta aqui, ó. Aumento da oferta, eu estava no caso cinza, eu desloquei a minha oferta para frente, ó. Eu aumentei a quantidade que eu vou vender, tá bom? Variáveis mais comuns que podem deslocar a curva de oferta. O que faz esse movimento da curva? Preço dos insumos. Se o insumo do sorvete ficou caro, eu vou produzir menos. Tecnologia. Pô, tem uma máquina que faz sorvete lá, mas ela é caríssima. Vou reduzir a oferta. Ou, nossa, a máquina está num preço super bom e eu vou conseguir produzir mais sorvete a um preço mais barato, por causa daquela máquina agora. Vou aumentar a oferta de sorvete. Expectativa. Número de vendedores. Ah, tem só o Ben e Jerry na cidade. Né? Mas se tiver o Ben, o Jerry, o A, B, o C, o D, o F, né? Se tiver um monte de vendedor, eu não vou poder aumentar a oferta, né? Vai ter muita gente vendendo ali. Regra de bolso, novamente. O que não está nos eixos pode deslocar a curva, tá? A demanda, eu tenho uma curva negativamente inclinada, que ela desloca assim, ela faz esse movimento. E a oferta, eu tenho uma curva positivamente inclinada, que ela desloca assim. Tá bom? Deslocamento da curva de oferta, mesma coisa. O preço, na variável preço, representa o movimento ao longo da curva. Então, novamente, o preço ele não desloca a curva porque ele está no eixo, né? Então, ele tem um deslocamento ao longo da curva. Tá? Tava nesse ponto, agora está nesse, ou está nesse, ou está nesse. A curva não pula para frente ou para trás. Ela permanece onde ela está, mas o ponto muda. Né? O ponto que você está analisando muda. Né? Ela não faz a curva pular. Preço de insumo faz a curva pular. Tecnologia faz a curva pular para frente, para trás ou para frente. Expectativa, mesma coisa. Número de vendedores, mesma coisa. Tá bom? Então, gente, ó, tarefa. Estudem muito bem este capítulo até a página 74 do livro que vocês têm, onde eu acabo essa explicação do conceito de oferta. Na nossa próxima aula, que vai ser síncrona, na outra semana, eu vou explicar os conceitos de equilíbrio entre oferta e demanda, e eles são primordiais e não são conceitos fáceis. Essa aula foi bem densa, a aula da semana que vem, que vai ser síncrona, é mais densa ainda, porque a gente junta tudo e fica brincando de deslocar a curva para entender. Tá? Vocês precisam estar preparados, que a força esteja com você, tá? Hoje eu vim com uma caneca especial em homenagem a todo mundo, e eu espero que vocês estejam acompanhando certinho, tá? Mandem e-mail para mim, vocês não estão mandando e-mail, tem pouquíssimas pessoas mandando e-mail perguntando, tirando dúvidas pontuais. Aí eu vou entender assim, ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão estudando. Eu fico com medo de analisar isso, tá? Dúvida sobre a aula, me mande um e-mail, não deixe a dúvida acumular. Tire suas dúvidas nos horários de atendimento. Eu respondo e-mail rápido. Quem manda e-mail para mim sabe que eu respondo. Se não for na hora, vai ser no mesmo dia, ou vai ser no máximo no dia seguinte. Eu não demoro para responder e-mail. Então, assim,
Professor, eu tive dúvida nesse ponto. Eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá? Então, manda e-mail para mim, por favor. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula, que vai ser síncrona. Eu estou morrendo de saudade de todo mundo. E deixa eu pausar as coisas aqui agora. A aula acabou. Essa aula foi bem densa, bem densa. Eu vou pausar a nossa gravação. E essa aula foi super grande. Gente, beijão, tá? Fiquem bem aí.